Programa Edson. Fala, galera do Red Zone! E aí, como vocês estão na última quinta-feira do mês de março? Já foi 3 meses pro sacolé, velho. Passa rápido, né? Ainda mais mês ímpar, passa mais rápido ainda. Mês ímpar não, é ano ímpar, né? O mês, todos vão passar muito rápido esse ano. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, é importante que você está aqui conosco para mais um Red Zone, tá? Trazendo um monte de coisa estranha que anda acontecendo para lá e para cá e que nos chama atenção sem parar. Fora aquelas que a gente não pode nem comentar aqui, porque acho que vira até cadeia. Uns negócios muito esquisitos acontecendo, né? De verdade, cara, de verdade. Tive uma discussão hoje com um cara que eu vou falar para vocês, cara. Tem muita gente estúpida no mundo hoje em dia, mas fazer o quê, né? O que seria do azul se não existisse o amarelo? Aquelas frases bosta que o povo adora repetir. Pois é, sejam bem-vindos, Fernando Abate, tire esse povo da escuridão. Vamos trazer mais uma vez luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém, sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Já solta a frase da semana, que essa frase é perfeita porque está acontecendo a semana inteira, cara. Cara, assim, saiu do fundo do coração, cara. A frase é a seguinte, né? Que nós sabemos que mesmo o nosso mantra sendo o mantra da atualização, esse é o mantra de muita empresa, né? Negar até quando puder, assumir só em último caso, minimizar e responsabilizar os outros sempre e se desculpar nunca. Essa é a nossa frase de hoje. Acho que quem acompanha o que acontece no mundo da tecnologia, acho que tem ideia porque essa frase já rola essa semana, né? Porque a gente está vivendo o preâmbulo do filho feio não tem pai. Né? Filho feio não tem pai, cara. Brotou aí. E hoje ainda escutei umas coisas, cara. Estava procurando Putz, cara, eu vou falar umas reuniãozinhas, tá? Para não dizer quem é que estava envolvido, quem é que estava no meio das coisas. Umas reuniãozinhas por aí. E nessas reuniãozinhas, os caras enchem o peito e falam da inteligência artificial. Mas sabe por que estão falando da inteligência artificial pra caramba? Esse bando de Zé Ruela? Porque na hora que dá merda, velho, a culpa é da inteligência artificial. Não é a mesma coisa que a culpa é do hacker. Não tem endereço, não tem CPF. A culpa é da inteligência artificial. Então eles estão botando uma baita de uma encaroçada de gente que não sabe, não tem nem ideia do que é inteligência artificial, mas estão cagando e cuspindo aos 7 ventos a frase que não, porque agora com a inteligência artificial, né? Então todas as autarquias estão fazendo isso, todas no Brasil, todas as áreas comerciais das empresas, seja do Brasil ou de fora do Brasil, e tá uma balbúrdia, cara, porque não adianta nada socar um monte de tecnologia na mão de macaco, velho. Eu procurei aquele vídeo do chimpanzé dando tiro com a AK-47, eu ia entrar com o programa com aquilo lá. Mas eu falei, não vou entrar nessa pilha, cara, que eu já tô bocudo pra caramba. Aí esculhambar de vez, entendeu? Que difícil. Olha, cara, tô suando aqui para não falar o nome dos pangaré que estão envolvidos, cara. Difícil, né, mano? Tá indo pro caminho. Sem educação não tem solução, cara. A gente sabe que não tem bala de prata. Agora, sem educação, menos solução ainda. Eu acho que a gente ainda vai ter uma sombra um pouco mais negra ainda antes de começar a clarear as coisas. Sim. Vamos ter um período mais escuro aí. Eu poderia falar que vai passar muita água embaixo dessa ponte,
mas vai passar muito dejeto por baixo do viaduto. Esse que é o nome que vai ter. Imagina você lá na freguesia do Ó, olhando para baixo, belo Tietê, passando os peixes japoneses lá, Toroço, Borosta, Morodes. Então, daí para mais, viu? Ah, meu Deus do céu! E aí, então, se vocês nos acompanham, se vocês gostam de tecnologia da informação, já sabe, né? Pelo menos vá aos eventos que a gente fala que estão acontecendo pelo Brasil afora. A gente está falando até que está tendo agora para começar Fortaleza, Maceió. A gente está começando o mês, praticamente começando o mês de abril. E esse final de semana, quem está curioso, vai ter um CTF dentro do Garoa, com o pessoal do Hack Cariri vão estar em São Paulo fazendo isso. Então, não tem o que fazer, vai lá, velho. Pelo menos você fala com gente inteligente. Não fica olhando para a caixa dos bobos, né? Até que a televisão. Ou fica procurando na internet, que nem eu estava fazendo umas coisas e botei umas reuniões que teve para lá e para cá. E são reuniões que decidem as coisas. Isso que me tira do sério, velho. É demais, cara. Agora, não tem só o hacker, a gente tem a IA também para culpar, né? Tem a botnet, que eles nem sabem o que é e falam. As botnets não sabem o que é, velho. Porque se soubesse o que são, não daria... É melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto. Não, eu acho que a gente sabe que tem muita gente que está aproveitando exatamente da segurança da informação, vamos dizer assim, da onda da segurança, da onda da inteligência artificial, né, para tentar aparecer, para tentar ganhar alguma coisa. E isso daí tem um caminho que a gente já conhece, é o caminho do fracasso. Infelizmente, é o caminho do fracasso. Então, de novo, a gente volta sempre naquele papo do consulte o especialista, fala com o especialista. Tem um monte de pseudo-especialista que acaba participando. Por quê? Porque é amigo de algum rei por aí, né? Mas... Abate, e assim, né, cara? Se a gente parar para pensar, a gente vai começar com a notícia que ocorreu com a Oracle aqui, né? Por que a gente vai começar com essa notícia? Porque dia 3, que vai ser quinta-feira que vem, vai estar na beira dos eventos de abril, e aí a gente declara todos os outros que estão acontecendo, fica mais tranquilo, né? Esse final de semana, você que está aqui em São Paulo, vai até o Garoa, né? E Garoa Hack Club, né, que chama, né, Mati? Se eu não estou enganado, né? Se você encontrar endereço, coloca no chat aí, que eu não lembro do endereço, esqueci. Porque vale a pena, cara. Vale a pena mesmo. Nem que não for para participar, para conversar com as pessoas e conhecer gente que tem uma visão um pouco diferente das coisas, né? Então, vamos lá. Oracle, cara. Cara, tudo começou há um tempo atrás, né? Todo mundo sabe o poder da Oracle, né? Todo mundo sabe, a Oracle virou meio que um polvo, assim, estendendo seus tentáculos para todo lado. Quando fez a parceria com a CentOS, foi então que teve a distribuição mundial mesmo, né? De vez do sucesso da Oracle, se a gente parar para pensar, né? E recentemente teve muita coisa nela que melhorou para caramba, porque teve investimento, né? Como cresceu para caramba, então eles têm condições de escolher o caminho a ser tomado. Só que acontecem algumas coisas estranhas. Primeiro, existem situações onde tem módulos que deveriam ser atualizados, mas não são atualizados, porque a empresa não quer investir, porque são cobrados. E o produto continua funcionando. Só que será que as pessoas explicam o risco que isso pode vir a gerar? A gente está falando de bancos de dados de empresas gigantescas. A gente está falando de vidas humanas, porque o hospital usa, banco usa, não é mesmo, Mati? Governos usam. Então a gente está falando de um negócio que é sério pra caramba. E aí o povo dá aquela barrada para cá, barrigada para lá. Aí o CentOS falou assim: nós não vamos mais atualizar o CentOS. Então já não estava atualizando um monte de coisa da Oracle. O CentOS parou, caiu fora. Então ficou mais... não vou falar perdido, porque o suporte deles não é ruim, é bom.
Só que tem custo. Né? Paga-se, não é de graça. E aí tem gente que não faz o que tem que fazer, não faz o dever de casa. Aí o que acontece? Apareceu, a primeira notícia que eu vi, meu caso, não sei de vocês, eu vi da Apura, né, dos nossos amigos, apareceu um relatório da Apura dizendo suposto problema ocorrido na Oracle. Por que suposto? Porque estava tudo penumbra. Sempre que fala de Oracle, sempre que fala de SAP, sempre que fala de IBM, no começo todo mundo tem um pé atrás, porque vai mexer com esses caras, pode quebrar a cara. Né? Então vamos entender o que estava acontecendo. Aí apareceu um hacker, uma entrevista aqui, uma vazadinha ali, que realmente tinha tido um vazamento e o cara pegou 6 milhões de registros de dados. 6 milhões. Aí a coisa começou a ficar estranha. Porque a Oracle veio a público e falou, já é, Monferrer. Aqui não vazou nada. Pois é, aí começa a sinuca de bico, né, Mate? Foi para Cloud. Cloud é single sign-on. Cloud distribui mais ainda os dados, então fica mais complexo para você fazer rastreamento de algumas coisas se você não estruturar direito, como deve estruturar. E começou o problema a partir desse ponto. O cara falando que vazou e a Oracle falando que não. Esse é o primeiro cenário que a gente vai falar. Cara, é hora de bater na Oracle. É hora de ver que há pessoas que são capacitadas de lá, que talvez tenham informado, e foi uma área de comunicação que jogou panos quentes para achar que era mais tranquilo, para ter mais tempo, ou simplesmente vamos acreditar que não aconteceu nada, que o hacker é mentiroso, né? A culpa do hacker, que o hacker não existe, não tem CPF. Então é estranho isso daqui, não é, Mate? A notícia por si só já começou estranha por esse ponto. Concorda comigo? Concordo total. Vamos lá. Minha opinião. Conforme você falou, algumas empresas, e principalmente essas empresas super gigantes, elas não assumem que elas tiveram um problema. Era comum, né, há algum tempo atrás, você entrar em contato com a empresa de telefonia e falar, existe um problema. O cara falava, não, aqui não tem problema. Não, mas tá bom, você está conversando com o atendente lá, mas tinha um problema. Você podia provar que tinha um problema. A ordem era, não temos problema. Negar até o final. Eles iam arrumar e falar, nossa, arrumou sem querer. Nesse caso aqui, o que acontece? A Oracle fala, não aconteceu nada. A pessoa que teve acesso aos dados fala, dá uma olhada lá no Web Archive, que no Web Archive conseguiu registrar um servidor que eu tive acesso e por onde eu tive acesso, e tem um arquivo que eu fiz o upload lá com o meu endereço de e-mail, para provar que eu estive aí. Daí, a Oracle continua negando. Né? Não comentamos, daí começam as respostas genéricas, que talvez venha da grupo de comunicação, como o Alexandre falou. Né? Né? Não confirmamos nem negamos, e começa o lero-lero e não vai para lugar nenhum. Tá bom. Isso daí, então, para alegria da galera, aconteceu na sexta-feira. E daí, para variar, pânico no mercado. Por quê? Porque teve um monte de gente que começou a tentar fazer a resposta a um suposto incidente. Então o cara não sabia nem o que tinha acontecido, nem o que estava acontecendo e nem para onde correr. Qual é o maior problema disso tudo aqui? Esse é o ambiente cloud da Oracle, então não tem o que você fazer localmente. Você depende do ambiente cloud da Oracle. Antes de qualquer coisa, minha dica para quem usa Oracle, tá? E é sério e quer fazer resposta a incidentes. Mesmo onde há fumaça, há fogo. Então, falou, teve problema. Você tem usado
muda a senha de todo mundo. Já muda a senha, primeira coisa. Tá? Muda a senha de todo mundo. Mas tem muito usuário. Tá bom, ainda é um boato. Faz, né, 100 por dia, né? 1 por dia. Faz um processo, cara. Quando começou a falar segunda-feira da outra semana, já poderia ter iniciado alguma coisa, não é mesmo, Márcio? Sem dúvida. Por quê? A Oracle negando ou não, você fez a sua lição de casa de ter trocado as senhas, tá? Pronto. Primeira parte é essa. Então ainda tumultuado. Só que daí teve mais uma reviravolta, né? Falando um pouquinho dessa parte aí, vamos trocar a senha de todo mundo. Vamos fazer outra coisa também? Vamos ver o que a gente tem nos nossos servidores. Vamos parar um pouco de replicar eles para cima e segurar a onda para a gente entender o que está acontecendo? Né? As pessoas estão esquecendo disso quando fala de cloud, cara. Tá tudo sincronizado, então não tem que me preocupar. Os caras nem sabem se dá para parar o sincronismo e trabalhar standalone de novo, porque muda as pessoas que trabalham, ele não sabe nem como funcionava antes. Não sabe o histórico. Aí o cara acaba com os data centers, acaba com tudo, acaba com backup, acaba com os cambal A4, porque acredita que a segurança está na cloud. A gente já cansou de falar que a segurança em cloud é compartilhada. Né? Isso ninguém pode esquecer. Bom, truco, mostrou, não mostrou, ninguém fez nada. O que aconteceu? O cara foi lá, chamou o povo e falou: meu amigo, eu estou sim dentro do seu ambiente e fiz sim isso e isso, aquilo. Aí vem o pior. Usuários da Oracle espalhados pelo mundo começaram a ver coisas estranhas para lá e para cá. Né? E aí os usuários do Oracle confirmaram que dados foram roubados, cara. E ainda falaram que foram roubados através da cloud. Aí o negócio ficou feio, né, Amate? Ale, assim, a continuação da notícia, né, dessas duas notícias, ela mostra, eu acho que o despreparo de algumas empresas, independente do tamanho, para tratar crise. Né? Então é assim... Antes do incidente, a crise, exatamente isso. A parte toca o alarme. Toca o alarme. Você faz o quê? Você sai do prédio, você levanta e vai embora. Né? Então, isso é crise, é como tratar a crise. Daí o que aconteceu? Eu vou só pôr um meio do caminho aqui, antes da gente dar essa continuidade. Né? Um jornalista brasileiro, o Felipe Paião, se eu não estou errado o nome dele, o que ele fez? Ele entra em contato com a Oracle e a Oracle pega e não comenta ou ignora os e-mails que ele manda e tenta de contato. Ele tenta contato com o suposto hacker. E aí, eles conversam, né? O cara fala assim, olha, eu tive lá, eu entrei na máquina, eu tirei tudo que eu quis de lá de dentro, eu explorei uma vulnerabilidade, um CVE de 2021. Esse é o momento da pausa, porque nós estamos em 2025. Eu explorei no ambiente da Oracle, eu trabalho sozinho. Né? E aí vamos fazer aquele negócio que eu fiz. Para trás e vamos lá. O que eu falei de início? Tem um monte de gente que não atualizam coisas na Oracle. Já é um problema. Agora, quando a própria Oracle já está com uma vulnerabilidade que foi publicada em 2021. Né? Começou a Torre de Babel, né? Então, assim, e essa vulnerabilidade, ela permite que alguém que não está autenticado no ambiente tenha acesso ao Oracle Access Manager e acesso total ao Oracle Access Manager. E daí, agora a gente dando continuação, né? O que acontece? Uma outra fonte de notícias, né? A Blipping Computer entra em contato, a Oracle ignora do mesmo jeito que ignorou o nosso brasileiro aqui, né? De novo, deve ter ignorado vários outros, né? Daí o que acontece? Eles
pessoas começaram... O hacker, ele disponibilizou alguns arquivos com dados. Ele disponibilizou o nome de todas as empresas que ele falou que ele teve acesso, né? E parte dos dados. Algumas dessas empresas, eu acho que foi em contato com o hacker e falou assim, ó, nós temos um conhecido na empresa X, tem como você mandar? Tem. Validou e falou, esses são os meus usuários, são os e-mails, são os nomes, todos os dados foram validados pela empresa, e dados que só existiam na cloud da Oracle. Diferente dos dados que estariam locais e podia ter acontecido. Então, agora, a gente ainda tem um impasse aqui de Oracle negando, clientes já sabendo que estão com problema, né? E vamos ver. Na sexta-feira, eu tive acesso ao arquivo com o nome das empresas. Eu achei o nome de uma empresa lá, entrei em contato com a empresa, e a empresa falou, eu não uso Oracle. Nem o cloud, mas o nome estava lá. Então é assim, tá bom, empresa grande, pode ser que alguém tenha usado, pode ser que alguém tenha testado, né? E ficou algum restício lá. De qualquer maneira, tem uma lista gigante, com, se eu não estou errado, 140 mil empresas, né? Tem uma que eu sei que talvez passe ilesa. E todas as outras. E essa novela tá sem fim ainda, viu, gente? Porque eu acho que tem advogado sem dormir desde sexta-feira, vendo como estão os contratos com a Oracle, porque vão falar assim, e agora? A culpa é de quem? Né? Nós estamos falando que hoje é o dia de filho feio não tem pai. A culpa é de quem? A Oracle falou que não vazou. O hacker está mostrando que vazou. Os repórteres estão levantando dados provando que vazou. Os clientes da Oracle estão conseguindo ver que informações deles estão na mão de outras pessoas que não deveriam ter essas informações. E aí? Para onde vai essa conversa? Como é que vai ficar essa prosa? Café, pão de queijo, lareira, uma chuvinha por cima. Piada boa. Que realmente detona todo o resto da história aqui. Ainda a gente está sem fim para esse dilema. Já não é história, virou dilema, né? Porque um fala isso, outro fala aquilo, tem gente perdendo informação. Não sei o que vai acontecer, não sei para onde vai. Mas a coisa ficou feia. Bom, vamos deixar essa Oracle de lado para a gente entender o que vai acontecer. Mas a lição é, coisas não são atualizadas. Né? Pessoas que acreditam que a cloud é super segura começam a entender que não é tão segura assim. Terceiro, até quando vamos ter comunicação de baixo nível? Porque não é de qualidade, é de baixo nível, desse jeito sendo tramitada entre empresa, cliente, curiosos, imprensa. Não dá nem para culpar a imprensa aqui, porque aqui o cara levantou a informação, foi atrás, procurou, e o único que falou com ele foi o hacker. O hacker, aquele que não tem CPF, falou com o cara. Né? Ale, tem um ponto aqui que, assim, nos primeiros relatórios que a gente viu, comentava-se que talvez eles não estivessem falando nada por causa de legislações tipo LGPD. LGPD não, a GDPR, né? Que podia dar um impacto muito grande, eles iam ter que tirar ou começar a se justificar muito mais rápido, então que talvez o silêncio de rádio fosse por causa disso. Mas ainda é um talvez. Temos que esperar a cena dos próximos capítulos. Isso aqui vai ter que esperar mesmo. Bom, agora vamos sair do mundo Oracle e vamos brincar um pouquinho do mundo Cloudflare. Pô, todo mundo conhece a Cloudflare. Soluções ótimas, principalmente para cloud, principalmente para ambientes virtualizados. Tá todo mundo cansado de saber que a Cloudflare, além de ser um laboratório super ativo, trabalhando em ameaças para lá e para cá, desvendando novos números de DDoS pelo mundo afora, reuso de credenciais de escambau, né?
aconteceu um negócio meio estranho lá, né? Meio maluco. Quando que foi isso daqui, cara? Foi a noite passada? Eu acho que foi dia 25. Hoje é 27, né? Faz 2 dias. O que aconteceu? Né? A parte de R2, que é a parte escalonável, né? Escalável. É escalonável que é o certo, né? Escalonável. A parte escalonável da Cloudflare ficou fora do ar, né? Ficou fora do ar mais ou menos, né? Porque ficou um percentual assim para 100% na parte de escrita, 35% falhando na parte de leitura, mas teve um outage, né? Que a gente chama, ficou uma falha de comunicação por um problema de uma rotação de passwords. Aí todo mundo começou, claro, mas como isso aconteceu? Alguém fez besteira. Porque pelo que investigaram, a impressão foi que no momento que eles fizeram o deployment de algumas passwords, elas foram direcionadas para ambientes de desenvolvimento e não de produção. E aí, a continuação do processo de alteração do password, da rotação de password, foi e matou as passwords no ambiente de produção. E aí o que aconteceu? Eu com o ambiente de dev que ficou atualizado, e o de produção não. E até você descobrir, né, que chifre de boi não está na cabeça do quadrúpede, você passa uma fezinha, né, cara? Então eles tiveram um perrenguinho aqui. Cara, isso me faz lembrar aquelas bananadas que nem ocorreu lá com o caso do... Tudo bem, tomar as devidas proporções por causa da complexidade que ocorreu lá na CrowdStrike com Windows. Mas são situações onde pessoas estavam envolvidas e talvez essas pessoas não levaram tanto a sério, né, o impacto que isso podia ocasionar. Concorda comigo, Amado? Alguém deixou de fazer a coisa certa, né, cara? Não, concordo. É assim, ó. Eu acho que, por exemplo, esse caso é um caso que mostra que a empresa tinha um processo, esse processo era para atualizar os servidores, tanto do lado de produção quanto do lado de desenvolvimento. Aconteceu uma falha e essa falha acabou causando um impacto catastrófico. E daí, até você descobrir no ambiente grande, no ambiente, né, gigante que eles devem ter, o porquê que parou as coisas, né? Demorou 1 hora e quase 2 horas para conseguir, né? Então, foi um negócio meio assustador. Foi 1 hora e 7 minutos. Só que se a gente parar para pensar, 1 hora e 7 minutos de ações globais, o impacto é grande, gente, né? Ainda mais uma Cloudflare que tem um ambiente CDN distribuído como tem, não é verdade, cara? Controles de APIs, cara. A gente vai até falar de API agora na sequência, mas assim, cara, isso para mesmo o negócio em 1 hora. Aí você pega uma Visa da vida e fala assim, olha, eu vou ficar 1 hora fora. Porra, ninguém farta, bicho. Certeza. Isquemia, cara torta, zóio caído, xixi nas calças e tudo mais. Né? Processo existe, falhas acontecem. Vamos torcer para que tenha os lessons learned da vida, para que não aconteça de novo, né? Para a gente aprender. Então, quando você que está aí começando, estiver fazendo um processo lindo com o seu Super Python, olha, não estou falando que era isso que a Cloudflare fez, tá? Não vão pensar nesse nível que também é ignorância, né, gente? Mas vamos aprender desde criancinha, vamos falar assim, né? Estamos gatinhando. Vamos fazer um processo que envolve ambiente de produção, ambiente de desenvolvimento, verifica as 30 vezes. Eu, Amato, falo isso direto, cara. Falamos agora da Oracle de novo. É russo, né, meu? Seja igual aos russos. Acredita, cara. Acredita, vai dar certo. Mas valida. Valida que a bucha é grande, cara. Bom, pois é. Aí vamos para a parte mais legal, né? A parte mais legal. Essa aqui eu adorei, né? Cloudflare, talvez a troca de senhas foi justamente para preparar o ambiente para essas coisas aqui, vai saber, né? Você é um processo normal do roteiro, mas não vê o caso. Cloudflare anunciou que acabou a mamata, galera. Acabou a mamata. Tráfego sem criptografia, no more, né? Então, se você está com a sua empresa,
lá, fala assim, eu tenho HTTP porque eu não quero pagar certificado e usa CDN da Cloudflare, que é de graça, né? Pois é, querido, acabou a mamata. Seu tráfego, se for HTTP, não vai mais ser aceito pela Cloudflare. A partir de agora, só quem tem certificado SSL bonitinho, funcionando, e estão sendo bonzinhos, hein, Mate? Porque não vi nada escrito que está forçando ser certificados pagos, não é verdade? Então, Que tem o SSL. Eu acho que isso aqui, Ale, é o começo de uma tendência. O que acontece? A primeira fase disso aqui, que a Cloudflare está fazendo agora, não vai mais poder ter acesso à API da Cloudflare. Então, né, com HTTP, eles fizeram, né, a parte... O que eu acho mais legal quando a gente vê essas coisas da Cloudflare é o seguinte: foi baseado em quê? Foi na sua cabeça? Não. O cara mostrou a estatística. Quantos % tinha de tráfego de cada tipo, e a escolha é feita quantitativa, não é jogando dado, né? Daí o que acontece? Para que serve essa API da Cloudflare? Tem vários... Essa é a parte principal. Hã? Essa é a parte principal. Para que serve? Exato. Olha os pontos que ela vai ajudar a pessoa. Essa API da Cloudflare, quem é que usa essa API da Cloudflare? O Google usa, a GoDaddy usa, e todos os outros grandes provedores, né? Então, existe uma integração entre todos os grandes provedores. Quando você vai lá e fala, eu tenho, sei lá, você está configurando na Cloudflare, por exemplo, o seu site. Ele fala, onde é que isso daí tá? Tá na GoDaddy. Tá bom. Você dá um clique, ele fala assim, autoriza. Muda a configuração da hora na outra, tá? Mas eu tô na GoDaddy. Aonde que tá? Para onde você quer que vá? Gente, é igual mágica. É o melhor uso da API e as melhores interfaces e coisas funcionando que eu já vi. Faz toda a configuração sozinha, a sua chance de errar é mínima, né? Só que daí o que acontece, quando você faz esse tipo de coisa, de uso da API, existe uma chave da API que é a sua senha. E que você tem que mandar essa senha de um lado para o outro. O que a Cloudflare está fazendo? Olha, nós estamos falando de senha. Senha é alguma coisa séria. Então, eu não vou deixar mais uma senha passar em texto claro. Eu não vou deixar mais ela passar, né, de uma maneira não segura. Cloudflare está só fazendo a lição de casa e eu acho que isso daqui é um grande ponto. O Google já tinha começado com os navegadores, de que eles não iam mais indexar site que tivesse só HTTP, né? E algumas outras coisas assim. Então, eu acho que a gente está vendo uma tendência direcionada para a segurança aí. Muito boa, muito boa. Então, é assim, cara, para o desenvolvedor, Alexandre, é a biblioteca diferente que você vai ter que usar. Você não vai precisar entender como o protocolo funciona, etc, etc. Né? Então, o lance é muito mais tranquilo. E, de novo, eu acho que a Cloudflare está dando uma lição na galera. Ela sempre dá. Né? O que aconteceu de problema que a gente acabou de falar aqui foi um escorregão que acontece. Por isso a gente colocou para que vocês fiquem de orelha em pé, para quando vai fazer qualquer coisa em ambiente de produção, tem que estar esperto, cara, porque 1 hora e 7 minutos fora é uma dor de cabeça danada para eles. Não tem o que falar, né? Então vamos evitar esse tipo de problema. E agora, para você pensar essa API, cara, olha o que cuida dessa API que estava ainda disponível para texto claro, cara. Então o cara colocava lá a assinatura dele e por texto claro ele aceitava, tudo bem, depois passava a ser controlado, mas vai que o cara já está interceptado. Vai que tem algum agente indevido lá. Já era, cara. Então, o que acontece? Olha só. Faz a parte de proteção de DDoS, configuração de firewall, controle de DNS, proteção de DDoS, caching, a parte de configuração de SSL, distribuição de infraestrutura, acesso analítico de dados analíticos, e ainda a parte de gerenciamento de Zero Trust. Ou seja, cara, fora as políticas de segurança da Cloudflare. Tudo.
né? Porque eu não sei quantas pessoas conhecem, mas se vocês entrarem no site da Cloudflare, vocês vão ver lá que tem uma infinidade de informação. E como a Mati falou, parece mágica quando você aprende e começa a utilizar para fazer funcionar. Você fala assim, caramba, cara, olha o nível que os caras estão. Ele não te conhece, ele nunca te viu na vida, ele nem sabe sequer o que faz o seu site. Você vai lá, dá uma humildade, cria sua assinatura, põe o seu DNS, explica onde você está trabalhando, faz as coisas. Ele começa a criar as barreiras de contenção, cara, para você, e é muito rápido, cara. Então, assim, legal demais esse golaço que a Cloudflare está fazendo. Comparando com aquela merda de seleção brasileira, tá aí, os caras golaço. Falando de seleção brasileira, vagabundo do Neymar, né? O nosso querido Neymar, sei lá, cada um acha que ele é santo, outros acham que ele é demônio, então cada um pega a frase que achar melhor. Mas ele é um gênio, ele instituiu o home office do futebol, cara. O cara não joga bola, tá? Home office em casa, aparece ele lá suando, fazendo massagem, tá tudo certo, e fica todo mundo marcando. Por isso tem que dar um basta, tem que ter gente trabalhando, profissional correto, fazendo as coisas, e na Cloudflare tem um monte. Bom, vamos lá. VMware. A gente teve uma fase do VMware que, putz, cara, era semana sim, semana não, o SXI era uma porrada. Lembra disso, Amate? 2023. A gente ficou relatando problemas do SXI entre, sei lá, outubro e dezembro de 2023 sem parar. Problema em cima de problema, problema em cima de problema. Aí teve um monte de coisa que mudou na empresa. Aí apareceu a Broadcom mudando vários conceitos e fez o seguinte, até liberou o uso do VMware para entidades escolares, né? Liberou licença para outras coisas. Enfim, teve um monte de coisas que aconteceram ultimamente. Porém, por ser tão utilizada pelo mundo todo, ela está sujeita a estar se expondo. E ela acabou de avisar a Broadcom, que é responsável pelo VMware, acabou de avisar que tem um bypass de autenticação na parte de ferramentas do Windows do VMware. Bom, isso foi terça-feira. Se você tem VMware, né, e não está setado para atualizar automático, se você não faz atualização, nem lembra que tem um VMware instalado, dá uma olhadinha, porque tem gente que instala e esquece, né? Não usa, né, Márcio? Então dá uma olhadinha, vai lá e verifica as coisas, porque senão eu vou falar para você que a parte de Windows suas vai estar bem estragadinha, porque vai estar problema na parte de Access Control, e aí, de novo, mais um caso de filho feio não tem pai. O que eu achei legal? Eu acho que ela mudou com essas ferradas, né, Mate? Eles mudaram o comportamento de avisar o público. Está muito mais rápido, cara. E assim, contexto, eles explicam o que aconteceu, por que aconteceu, o que fizeram para melhorar. Pau, e distribui. Achei ótimo isso. Ale, a Broadcom é uma empresa gigante e a VMware é uma gigante tão quanto e super respeitada tão quanto. O cara comprar, para ele queimar a empresa, ele podia comprar no primeiro dia, jogava fora 1 litro e 1 palito, entendeu? E ficava livre disso daí. Né? Então agora, eu acho que sim, eles estão fazendo certo. O ataque que eles falam, né, é preocupante? Sim, é preocupante. Porém, o que acontece? Alguém tem que estar dentro da rede já para conseguir ter acesso às instâncias do VMware e conseguir usar esse exploit aqui. O problema é que a pessoa precisa de pouco privilégio e pouco conhecimento. Então, aqui está dizendo, o problema é sério, né? Tá interno, o que eu faço? Use o mantra da atualização. Atualiza. Toma um fôlego, entendeu? Sábado, 5 horas da manhã, de sábado para o domingo, é o horário da manutenção. Atualiza esse negócio, porque pode dar problema, e muito problema. Essa daqui é outra essa vulnerabilidade foi reportada agora na terça-feira.
tá? Então isso daqui é fresquinho também. Mudou demais o comportamento deles, cara. Mudou demais. A Broadcom mudou o conceito, a maneira como estão informando, a transparência que tá. Cara, quando começou aquela bagunça que eu falei lá em 2023, eu posso estar até errado pelas datas, mas é difícil, tá, gente? Eu posso errar também. Mas quando começou, a gente estava perdidaço. Você lembra que aparecia uma coisa na sequência da outra? Foi que nem com a Ivanti. Né? A Ivanti também começou uma coisa e descambou. Ninguém nunca tinha ouvido falar de Ivanti. Aí, de repente, começou porrada, para quem não sabe nada. Virou música do Titãs e o pau comeu. Agora mudou, cara. Eu senti que isso mudou. Eu percebi que tem melhorias comportamentais, né? Em respeito, inclusive, aos usuários. Então, se você tem VMware, custa nada dar uma olhadinha, atualizar, porque os caras estão trabalhando e estão sendo legais. Né? É sério isso. Né? Bom, agora eu vou para... Hoje tem outras duas coisas aqui que eu nunca havia ouvido falar. Esse aqui é uma, cara. Eu jamais ouvi falar de roteadores da Droidtech. Né? Na primeira vista que eu bati o olho, eu falei, pô, será que não é Daytech que tá com R a mais aí? Não. É Draytech. Aí, por que a gente chegou no roteador Draytech? Parece o caso da Ivanti, que a gente nunca tinha ouvido falar, no caviar. Essa Draytech, cara, ela tem tanto roteador espalhado pelo mundo que simplesmente, de repente, um monte de provedor de ISP, né, que é Internet Service Providers, começou a falar para os usuários, alertar os caras que estava tendo problema no sábado à noite de acesso para roteadores que eram desses tipos Draytech. Pois é, né? Toda hora dá problema de conexão. E começaram a avisar, porque vai que é um botnet, vai que é algum vírus, né? Quando aparece demais, os santos desconfiam. E aí começaram a avisar todo mundo. Quando começaram a verificar o que estava acontecendo, eles perceberam que tinha uns modelos que estavam com problema mesmo com essa conectividade e falaram assim, não, vamos ter que avisar o povo que tá parado, né? O negócio ficou o final de semana inteiro, porque é sempre assim, né? Começa na sexta-feira, o cara ferrou, velho. Né? Todo mundo em alerta, ninguém sabe o que está acontecendo, não sabe com quem falar e ficava num loop de boot. E aí, cara, quando é uma empresa, imagina você ser um ISP, você é uma local web da vida, Mati. Você já trabalhou lá, não foi lá que você trabalhou, local web? Foi? Não, trabalhei na DGL, no Terra, né? Quem que trabalhou? Antes de ser Terra, local web? DGL. Rodrigo foi Marcelinho? Rodrigo. O Rodrigo trabalhou lá. Então, aí eu fico pensando, imagina você tá lá de plantão, velho, e começa a cair um monte de conexão e você não sabe o que está acontecendo, você acha que é teu lado e no fim é outro roteador. Você nunca ouviu falar de um Draytech na vida. O que você faz numa hora dessa, cara? Os caras começaram a mapear, ficaram o final de semana inteiro louco, cara, porque eu nunca ouvi falar desse tipo de router aqui, que inclusive falam que usam muito na Inglaterra e tal. Cara, eu morei na Inglaterra, eu nunca ouvi falar dessa porra. Você já ouviu falar desse Draytech? Eu nunca tinha ouvido falar, Alexandre. O que me chamou a atenção é o seguinte, os modems começaram a rebootar direto, entraram no loop, rebutou, e ninguém sabia o que era. Então, ninguém sabe se foi a própria Draytech que mandou uma atualização, e essa atualização deu errado, ou se era alguém explorando uma vulnerabilidade. Não está claro ainda o que aconteceu. Daí o que acontece? O que acontece, mas tudo bem. Não ficou muito bonito esse pedaço, mas... eu procurei até coisa da Draytech, não achei nada disso aí, velho. Mas então, cara, eu peguei e olhei pro meu modem. Que marca que ele é? Não sei. A operadora de telefonia colocou o adesivo, pôs o nome dela, né? E eu não sei. Eu tenho que virar ele de ponta cabeça, ou talvez eu fazer um acesso nele aqui, para eu descobrir qual é o nome, mas eu fiquei olhando e falei, cara, tem um me lembrou o Zixel, hein? Mas então, tem um monte de código aqui, eu não sei qual fabricante que é, né? E eu falei, uia, isso aqui é mais problema do que, né? Eu pensava. Mas tá bom, dando sequência. O que aconteceu na segunda-feira? Né? Então, passou o final de semana rebutando, todo mundo reclamando,
A empresa falou, olha, como nós ainda não sabemos o que aconteceu, a minha sugestão para vocês é, tira da rede, então não deixe ele conectado na internet e faça atualização do firmware. Não, eu achei que é muito fácil, entendeu? Eu explicar para o meu pai, tira ele da rede, desliga o cabo WAN, tá? E agora você vai fazer um update de firmware no seu modem. Pensa bem, Alexandre, era o seu modem de internet, você desligou seu modem de internet, significa que você ficou sem internet. Agora você vai, tá? E atualiza através da internet aquilo que está fora da internet. Isso é um ponto que eu já cansei de discutir, inclusive com o pessoal de suporte das internets que nós usamos em casa. Eu já briguei com a Vivo, eu já briguei com a Claro, eu já briguei com aquela outra lá que é da TIM, eu já briguei com umas menores que eu cheguei a contratar para ver o que ia acontecer, porque por inúmeras vezes falavam isso para mim. Olha, desliga o modem. Eu falei, se eu desligar o modem, eu não falo mais com você, meu amor. Eu estou numa linha VoIP. Né? Se eu desligar o modem, acabou nossa conexão. Não, porque você pode conectar, não sei o que. Puf, desligar. Eu desligava e ficava assim, puf, cortava no meio da manhã falando. Né? Porque é uma falta de preparo, cara. Quem é que falou isso daqui e não sabe o que está falando? Assim, quando a gente tem um outro router em casa, você tem o principal e tem 2, 3, já não é simples você atualizar o firmware. Você vai ter que baixar, colocar no bicho. Tem alguns que tem que fazer por pendrive. Imagina você explicando sempre pro teu pai, mano. Ele te mata, velho. Cara, ele vai assistir televisão no vizinho, né, cara? Eu posso usar a sua internet aí, porque aqui nem meu filho consegue resolver o negócio. Ó, não tem assim, tá bom, tá? Nós entendemos, problemas podem acontecer. Pode ser que seja vulnerabilidade, mas assim, a solução, o que a gente está querendo trazer aqui, não é nada contra nenhuma dessas empresas. Semana passada a gente estava falando de outros modems, a gente estava falando de D-Link, TP-Link, eu sei lá, né? D-Link semana passada. Semana retrasada foi TP-Link. Então, é assim, a gente está só trazendo um negócio mostrando que algumas coisas, elas precisam de atualização. Ótimo. Porém, esses equipamentos eles não estão preparados para o mundo ao qual estamos vivendo hoje. Do mesmo jeito que a gente falou, da facilidade de uso das ferramentas da Cloudflare, né, das interfaces da Cloudflare, como é que você faz o negócio? Como é que você faz um teste desse daqui? Não tem como. Você desliga a sua internet para você conseguir, então você tem que ter uma outra internet. E foi essa solução que foi dada para o pessoal. Esperemos que o pessoal da Inglaterra e de outros países, que eles falam que teve repercussão em outros países também, já tenham conseguido se conectar, nem que seja comprando um modem de uma marca diferente. Hoje já é quinta-feira, né? Já estão 5 dias sem fazer nada. Ô, Alexandre, isso daí deve ter dado crise, né? Num monte de gente, crise de abstinência. Poxa vida, pensa bem. Bom, se acontece na casa do Marcelinho, ele não vai entender o que acontece com os gatos e o braço direito dele vai ficar mais fraco. Provável. Ai, meu Deus do céu! Mas vamos lá. Vocês estão ligados que a guerra não acabou, né? A guerra não acabou. O Trump já assumiu, o Biden já foi para o Biden. O Biden já foi para o balde, é bom, não tinha pensado nessa ainda. Né? Mas nada se resolve com Ucrânia e Rússia. Pois é. Independente se a Rússia está envolvida ou não está envolvida, teve um baita de um cyberataque na Ucrânia e toda a parte dos serviços online, né, de trens foi para os cambal, para as cucuia. Aí você fala assim, pô, mas lá os caras estão em guerra, certeza que era algum russo sacaneando, certeza que era isso, certeza que aquilo. Eu falei, não, para, gente, para. Vocês pararam para pensar que todo lugar que você vai, você precisa de uma tecnologia hoje em dia?
e que as pessoas que estão ali te atendendo, elas não são preparadas para agirem em situações de crise. O Amato já falou isso hoje. Então, o que acontece? Você tem seu cartãozinho no banco não, do ônibus, transporte público, seja lá a cidade que for, todas estão indo para a história do cartãozinho. Você entra no busão, né? A porcaria do link acaba, velho. Dá um pau no leitor do cartão, esquece, o cara não sabe conduzir a situação, né? Então imagina numa estação de trem, você de manhã indo para o seu trabalho, sabendo que se você faltar mais um dia, teu chefe vai te mandar embora, e você chega lá, o cartão não passa. Tá? Quantas pessoas já sofreram isso no metrô em São Paulo? Seja com o bilhetinho que chupava, seja com o leitor de QR Code, seja com o leitor de código de barra, seja com o celular. Sempre há possibilidades de problemas. As pessoas têm que estar preparadas. Os funcionários têm que ser educados, né? Depois de educados, eles têm que ser conscientizados para se entender que o sapato do outro pode estar doendo no pé do outro e não no dele. E depois, treinado que nem macaco, se acontecer, ele é por reflexo, né? Aí está aí nossa querida Ucrânia sofrendo, além da guerra, o transporte público não funciona. Então o alerta fica para todo o resto do mundo que as coisas podem parar de uma hora para outra. Agora, o que me chama a atenção é assim, estão numa nhaca do caramba, com guerra, o escambau, e tem cyberataque na parte de trem, cara. Aí você começa a olhar os relatórios, começa a ver as informações. Meu, é assustador como são tratadas as pessoas. A gente é tudo gado mesmo, né, cara? É triste isso, cara, porque não diz assim, ó, resolveu, acabou, foi isso, foi aquilo. Não, começa a meter militar no meio, mistura tudo os canais, né, cara? Não, assim, eu acho que uma das coisas é mostrar que ninguém está preparado, né? Aconteceu lá, podia ter acontecido em qualquer outro lugar. A gente já comentou de ataque de ransomware que cidades europeias ficaram totalmente paradas, não conseguiam vender o ticket do metrô, não conseguia vender o ticket do museu. Estacionamento, não saíam do estacionamento, lembra? E por aí foi. Nesse caso, ainda foi sinistro porque teve gente que tinha o ticket no celular, tinha comprado online. Daí não conseguia conexão nenhum dos lados para poder validar aquele ticket. Eles falavam, imprime o PDF. Teve gente que eles começaram a vender o ticket no papel de novo, né? Teve, no caso dos militares, entra, mostra a identidade e a gente vê o que a gente faz depois. Cada hora uma coisa. O problema é impacto para a população, né? Nós não sabemos aqui o que aconteceu, não fica claro se está ou não relacionado com a guerra. De qualquer maneira, a população civil, quem estava querendo ir trabalhar, tá? Não pôde, teve grandes dores de cabeça. E aqui eu acho que tem exatamente muito disso que a gente acabou de falar. Existe um despreparo. Final do ano teve aquele incidente, todo mundo pondo a culpa ou na Microsoft ou na CrowdStrike, mas cadê todas essas empresas que disseram que tinham um plano de recuperação de desastre, de continuidade de negócio? Não, olha da hora com agora. Não, mas da hora foi uma situação de crise. Essa semana passada, teve uma situação no maior aeroporto da Inglaterra, em Heathrow, que explodiu o gerador de energia. Parou o aeroporto. Parou. Né? E ainda brigaram com os caras que utilizaram o flight, como é que é o nome? O Flight Radar, exato. Isso, do site para pelo menos orientar alguma coisa que estava acontecendo. Gente, o povo está perdendo o chão, cara. Então, cara, assim, acabou a energia. Você, como aeroporto, você não tinha um plano, então quem está errado é você, não os outros. Mas, né, aqui mostra que, mais uma vez, em qualquer lugar do mundo,
tem um monte de gente despreparada. É triste isso aqui, cara. Não é? É para vocês verem que não tem nada a ver com a guerra. Pode até ter, em termos de quem é que está fazendo o ataque ou não. Mas o impacto é qualquer lugar, cara. Hoje esse impacto é qualquer lugar. Se você chegar no teu prédio e der um pau na energia, a sua cara vai botar lá assim, ó, não vai abrir o portão, bicho. E aí vocês já mandaram o porteiro embora. São 2h. Quem é que vai abrir a porcaria para você entrar na tua casa? Você vai tomar choque na cerca eletrocutada lá? Você vai pular o muro e tomar pipoco da polícia que está passando na rua? Uma coisa vai chamando a outra, né? Esse que é o problema. Bom, agora outra coisa que eu não havia ouvido falar. Vocês já ouviram falar do navegador Vivaldi, cara? Eu nunca ouvi falar. Do suíço doidão, cara, que está muito afim de ter uma navegação segura, de ajudar as pessoas. Eu acho que nos últimos 3 meses eu já ouvi uns 4 navegadores diferentes do início do ano para cá, que o povo está usando e eu nem conhecia. Pois é, se você não conhece, procure navegador Vivaldi. Não visa lucros, ele é nasceu na Suíça, tá bom? E aí, o que aconteceu de louco nisso daqui? Essa Vivaldi integrou a sua plataforma de navegação, né, a Proton VPN, cara. Olha que louco que é esse negócio. E aí, o que acontece? Para quê? Para evitar o quê? Rastreamento de quem está navegando. Então, aí você fala assim, e não tem que pagar para usar esse navegador? Não visa lucros a empresa. Então, isso aqui me assustou demais, cara, porque para pensar, tem gente que paga Proton VPN aí, não é verdade? Ale, corretíssimo. Vamos lá. O cara que criou o Vivaldi, ele era CEO, se eu não estou errado, da Opera, que era um outro navegador. Eu acho que ele é holandês, cara, se eu não estou enganado. O cara criou o Vivaldi. O que eles fizeram esse acordo com a Proton, tá? Sim, a Proton fazendo a VPN web básica, funcionando, eles querem... O objetivo deles é te dar privacidade e tentar acabar com os cookies mágicos de tracking. O cara que sabe, você entra numa página da UOL, ele fala assim, compre agora um copo Stanley no Mercado Livre. Poxa vida, como é que ele sabe que eu procurei copo Stanley no Mercado Livre? Né? A UOL está me falando isso? Por quê? Porque existem alguns cookies desse daí, de rastreamento, que eles ficam passando de programa por programa, né, e dando estatística sua para todo mundo. Dessa maneira, eles têm a parte da limpeza, e 2, ele não sabe mais, ele vai deixar o programa de tracking perdido, não deixando saber aonde você está. A Proton VPN, ela vai rodar de graça. Existe um limite de tráfego que as pessoas podem ter, e se chegar nesse limite, ele diminui a velocidade. Se você for um assinante do Proton VPN pago, você pode usar, tá? Mas mesmo assim, para quem não tem nada, o cara sair do zero, né? Eu acho essa solução, essa ideia deles muito legal. Alguns testes têm que ser feitos, mas, né? E assim, de novo, em qualquer situação dessa, a gente tem sempre os dois lados. Quando você faz uma busca no Google, o Google sabe que você está no Brasil e ele te sugere recomendações baseadas no Brasil. Você pode talvez fazer a mesma busca e ele dá uma resposta totalmente diferente, porque ele acha que o seu IP é um IP chinês ou um IP ucraniano. E talvez você não tenha a resposta que você queira. Então, são alguns cuidados que tem que ser, alguns testes que tem que ser efetuados aí. Mas, né? Então, o Vitor está até falando aqui, né, que o concorrente é a Brave. A Brave a gente até já falou, né, já vi aparecer aqui e ali,
Mas a Brave tem uma associação com alguma VPN que eu saiba, não. Não. Mas é que a Brave, o Brave ele tem toda a parte dessa daí de privacidade e limpeza de cookies, né? Parecido mais com a Onion, exatamente, né? E daí, aqui, nesse caso, eu acho que é a primeira vez que tem um provedor de VPN grande fazendo isso daí. Que faz o link com o provedor de VPN, exato. Um detalhe muitos sites, eles têm as listas dos provedores de VPN. Então, você pode entrar no site, ele fala assim, você está vindo de um lugar suspeito, tá? Algumas buscas no, por exemplo, Google, ele pode falar assim, nossa, me confirma que você não é um robô? Você fala assim, pô, mas por que ele está fazendo uma pergunta dessa para mim? Por quê? Porque como é o ponto de saída da VPN, não está saindo só você, está saindo você e mais 1 milhão de amiguinhos, né? Então, são algumas coisas que tem que só ter noção do que está acontecendo e do que pode acontecer. Muito louco isso daí. Galera, deixa eu falar um negócio para vocês também que me veio à cabeça, que hoje eu fiquei... Depois daquela reunião que eu assisti, cara, depois eu vou mandar um link para você não vai acreditar, mano. Os jargões da atualidade, né? Tudo aconteceu há um tempo atrás. Um amigo nosso mandou outro link, fala, olha, estou fazendo isso. Aí eu fui querer olhar e me arrependi amargamente de ter olhado. Mas tudo bem, né? Faz parte do aprendizado. Pois é, aí eu lembrei de um povo falando de TBT. Tudo no Brasil, que os caras querem fazer algo que arremete ao passado, eles falam que é TBT. Meu querido, a gente está com a mesma mania da Black Friday. A Black Friday, originalmente, é a sexta-feira depois do Thanksgiving, né? Que o setor comercial americano ele faz promoções porque vai mudar todo o aparato da loja para abraçar os feriados do final de ano e Natal. Então, eles fazem uma promoção de verdade de 24 horas para quem quiser de todos os seus produtos. E isso inclui a empresa que nem a Menards. A Menards é uma Leroy Merlin gigantesca nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Então, de repente, você consegue trocar o telhado da sua casa por $500, né? E rola isso, e é de verdade. Aí você fala assim, não, mas é só para o primeiro que chegar. Não. Os caras fazem promoções que se tiver 1.000 caras que vai lá na loja aquele dia, 1.000 pessoas vão ter o telhado trocado por $500. Esse é o compromisso legal que existe de uma Black Friday. O Brasil começa em outubro já. Os caras... a gente está no Halloween, né, cortando a abóbora, pintando a cara, fazendo susto e festinha para as crianças poderem pegar bala, esquecendo até o Saci Pererê, whatever. Mas o que o cara faz? Já está falando de Black Friday. Chega em dia 15 de dezembro, que já é para começar a falar de Natal, saudão da Black Friday. Esse é o Brasil. E o Brasil começou a fazer TBT para tudo. Não é para tudo. TBT é... Como é que é o nome mesmo? É Throwback Thursday, se eu não estou enganado. Eu acho que é lembrança da quinta-feira, né? Então, nas quintas-feiras, eles fazem lembrança de alguma coisa que aconteceu. Então, para nós não virar mais uns idiotas aqui, eu falei assim, eu vou fazer uma coisa, um compromisso com todo mundo. Toda quinta-feira eu vou colocar shorts passados nossos de episódios lá de trás, né? Que já passou. A gente falando alguma merda do passado e nós vamos fazer o nosso TBT Red Zone de verdade, que vai ser um throwback, né? Das quintas-feiras. Beleza? Então, isso é só para vocês saberem que isso vai acontecer. E outra coisa que me perguntaram também, mandaram uma nota para mim aqui, por que não tinha convidado hoje? Porque o Pedro veio 2 vezes esse mês. Então, a gente estendeu a história da IA. Então, a gente, inclusive, está numa discussão sobre outro camarada que deveria estar aqui com a gente para fazer uma apresentação, e a gente está pegando no pé para essa pessoa vir aqui. E vamos ver se vai acontecer agora para abril, né? Que vai ser o derradeiro, rapaz! Risca a faca. Beleza? É isso que a gente queria só deixar vocês por dentro da história.
E para fechar o nosso programa de hoje, nós vamos falar do negócio na África. Muita gente esquece que a África também tem tecnologia. A África tem muita coisa acontecendo, né? E às vezes as pessoas esquecem porque não fica em foco. Pois é, a polícia prendeu mais de 300 suspeitos, na verdade foram 306 suspeitos que faziam parte da operação, como é que é o nome da operação que os caras fizeram da Interpol? Cartão Vermelho, olha que legal, cara. Porque os caras eram uma corrente ferrada de cybercrime, né? Você viu esses negão carregando celular para cá e para lá, velho? Vocês acham que é só para ficar usando o celularzinho? Só para vender celularzinho e vender roupinha na praia? Pô, caixinha de som na praia? Não é não, cara. Nigéria é brabo nessas coisas. Congo é brabo nessas coisas. Angola tem muita coisa brava. Os países são até muito legais, tem um povo muito bom, mas como todo lugar do mundo, também tem problema. E aí os caras fizeram, os africanos, junto com a Interpol, fizeram uma interseção no trabalho dos caras, né, que estavam fazendo entre 2024 até fevereiro de 2025, e aí eles perceberam que descobriram 1.842 equipamentos fazendo coisa errada, cara, de banco, cara. Olha a treta que os caras arrumaram e descobriram. Então, assim, parabéns para a Interpol, parabéns para a Polícia Africana, né? Existem outros detalhes a ser falado, mas a gente sempre traz quando tem alguma força policial trabalhando de modo correto com a segurança da informação. Abate, a gente às vezes esquece, né, cara? Tem até Kaspersky no meio trabalhando para ajudar os caras. Né? E assim, às vezes a gente esquece, cara. A África é um continente super rico, cara. Né? A gente fala do Brasil que tem riqueza, a África tem diamante, a África tem xisto, tem bauxita pra caramba, tem um monte de outras coisas que vocês nem imaginam. E tem tecnologia sim, vocês podem achar que não, mas tem muita. E tem treta, olha aí a prova. Né? Como é que a gente vai descobrir umas coisas dessas assim? Olha lá, e olha os países afetados, Márcio. Olha lá, Costa do Marfim, Nigéria, Ruanda, África do Sul, Togo e Zâmbia. Não é pequena coisa não, cara. O negócio é grande, é muita gente presa, cara. É quase uma Ásia, né, cara? Não, eu concordo, assim, é um país muito grande, tem crime igual a todos os outros e tem gente boa igual a todos os outros. A gente, mais uma vez, está trazendo aqui, enaltecendo o trabalho de quem está lutando pelo bem, né? Prenderam mais alguns, 300. Cara, é 300 a menos, né? Não interessa, né? Podia ter prendido um, já ia ter valido a pena, né? Vamos de pouco em pouco, cada um fazendo sua parte. Eu acho para a gente conseguir viver num mundo digital e virtual melhor. Os caras da África pegaram 5 mil vítimas, só que não é só da África, viu, gente? Os caras aplicam golpe no mundo inteiro, viu? Lembra aquela sessão que nós mostramos na Rússia, que os caras tinham até bandeira dos países nas baias que os caras atacavam? Não tá diferente não, viu? Vai achar que os caras é fraquinho, vai achando. Bom, galera, tá aí nosso programa do Filho Feio Não Tem Pai. Esse é o tema do programa de hoje, né, Mate? Filho Feio Não Tem Pai. Gente, obrigado. Beijo para vocês. Até semana que vem. E vamos em frente. Coragem que nós estamos entrando em abril. Mais uma vez, mais um dia, mais uma noite. Trazendo luz aonde precisar, mas principalmente aos cantos mais escuros da internet e da Dark Web. Um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem simples, explicativa, informativa, divertida, para qualquer idade, para qualquer pessoa. Sem esquecer nunca a dose de polêmica e acidez, que senão a gente não viveria. Obrigado.
Programa Ed Zone.